Eu tenho batido na porta do banheiro do café há 15 minutos agora. Cara, ele não poderia ficar lá por 1 hora. Eu estava usando um lindo vestido decotado e esse bobo hesitou e correu pro banheiro assim que me viu. Bem, você também não é gostoso, você sabe, menino curvado com cabelo oleoso. O garçom veio até mim e disse que não tinha ninguém no banheiro. Dave fugiu. À noite eu voltei para casa completamente arrasada. Eu não sei o que eu fiz de errado. Eu olhei para mim mesma no espelho. Meus amigos da escola disseram que eu tinha sorte de ser peitudo e ter um rosto bonito, já que os caras são loucos com isso. Mas aquele cara fugiu assim que me viu. Talvez eu seja apenas demais pra ele. Esse pensamento me acalmou um pouco, mas eu tinha que encontrar um cara. Porque faltava só 1 semana e meia para o baile. E eu ainda não sabia com quem eu iria. Não tinha sobrado muito tempo e eu decidi mudar a foto do perfil no site de encontro, especialmente porque eu ainda não tinha trocado de roupa depois desse encontro fracassado. Mas assim que eu escolhi o ângulo e me curvei em frente à câmera, minha mãe entrou no quarto. Ela sempre foi rigorosa, mas agora ela olhou pra mim e ficou louca. Ela disse que eu estava vestida vulgarmente e que eu desgracei a família postando tais fotos. Ela tirou um suéter para fora do armário e disse para me trocar imediatamente. Certo, mãe, apenas pare de gritar desse jeito. Ela fechou a porta atrás dela e naquele momento eu recebi uma mensagem de texto. Algum cara me convidando para sair. Nas fotos ele parecia confiante. Certamente melhor que aquele perdedor que correu para longe de mim. Será que eu ainda tenho a chance de encontrar um par para o baile? Eu levantei bem cedo para ter tempo de escolher um look legal e fazer minha maquiagem. Mas eu descobri que meu guarda-roupa estava completamente vazio. Minha mãe decidiu jogar todas as minhas roupas fora. Eu estava furiosa. Decidi que assim que ela voltasse do trabalho eu falaria com ela. Faltava apenas 1 hora para o encontro. Eu estava envergonhada, mas eu não poderia ir nua. Eu tive que colocar um suéter de vovó. No caminho, parecia que todo mundo estava me olhando e rindo de mim. Mas, surpreendentemente, Joey gostou do suéter. Ele disse que eu parecia uma verdadeira dama naquela roupa. Obrigada pela sua sutileza, Joe. O encontro estava indo bem, mas nós estávamos sentados na lareira e eu estava suando de calor. Finalmente eu decidi tirar aquele suéter e ficar só de camiseta fina. Joey imediatamente ficou quieto e olhou para mim. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas de repente ele disse que tinha que ir embora, como se supostamente tivesse algum problema urgente com a pressão de água em casa. Em casa, tentei convencer a mim mesma de que me coloquei naquela situação em vão. Talvez Joey realmente tivesse alguma coisa séria para resolver, mas quando eu decidi ligar para ele e verificar como as coisas estavam indo, descobri que Joe tinha me bloqueado. Eu deitei no meu quarto e pensei no que aqueles caras não gostavam tanto assim em mim. E de repente eu escuto um bip. Era uma nova mensagem. Talvez um dos meus encontros decidiu se desculpar por fugir, mas não. Era outro cara do site de encontros. Ele se chamava Tom. Eu não tinha certeza se queria ir a mais um encontro fracassado, mas Tom parecia tão bonito, alto e atlético, e, como ficou claro, ele gostava de ciências naturais. Eu sei que pode não parecer, mas eu amo biologia e quero ir para a faculdade de medicina, na qual Tom está estudando. Uau! Eu queria aprender mais sobre a faculdade e os próximos exames, então eu finalmente concordei em encontrar o Tom na cafeteria. No dia antes do encontro, eu arrumei minha melhor roupa. Felizmente, minha mãe não jogou fora todas as minhas coisas, mas apenas lavou elas. Eu estava tão preocupada que cheguei no café antes da hora marcada. Então eu vi Joey na mesa ao lado, aquele que me bloqueou. Ele sentou com uma menina e conversou docemente com ela. Ora, seu! Eu fui até ele e comecei a gritar. Como você pode fazer isso comigo? Joe corou e disse que eu menti pra ele. Ele gosta de menina com peito pequeno e eu tenho enormes. E eu tinha uma foto diferente no site de namoro. Do que diabos ele tá falando? Ele pegou o telefone e me mostrou o site ABC da Lealdade. Lá tinha uma foto minha, mas eu tinha peitinhos pequenos e parecia completamente diferente, com um vestido longo e um lenço na cabeça. Alguém me registrou no site e modificou minhas fotos. Joey disse que se eu tivesse peitos pequenos e modos menos provocantes, ele teria ficado. Que idiota! Eu virei e corri pro banheiro.
Eu não sabia quem tinha me registrado naquele site, mas agora estava claro do porquê os caras estavam correndo de mim. Tudo por causa dos meus peitos grandes. Eu olhei para fora do banheiro e Tom já estava sentado na mesa. Então eu percebi que provavelmente ele me encontrou no mesmo site, o que significa que eu definitivamente não vou corresponder às expectativas dele. Agachada, eu fui em direção da saída. Ele não pareceu me notar. No caminho eu escrevi para ele que não estava me sentindo bem, então não iria. Eu fui para casa com um humor terrível. Minha mãe veio até o meu quarto para perguntar alguma coisa e eu apenas explodi em lágrimas e contei tudo para ela. Eu normalmente não tenho uma conversa íntima com ela, mas eu me sentia tão mal. Eu falei que gostei do Tom e que eu estava com medo de um encontro com ele por causa dos meus seios. Minha mãe me abraçou e começou a me acalmar. Disse que eu não deveria mostrar os meus seios e ela estava certa. Decidi que faria tudo para que meus seios parecessem pequenos, porque Tom gosta assim. Logo mandei uma mensagem para ele falando que estava pronta para vê-lo. No dia seguinte, embrulhei meus seios com bandagens e fui para o encontro com Tom. Até coloquei aquele suéter estúpido, então Tom não iria notar. O encontro estava ótimo, mas eu estava sempre com medo de que Tom descobrisse sobre as bandagens. E quando ele tentou me abraçar, eu imediatamente me afastei. Tom fingiu não notar. Mas no final do encontro, quando Tom me acompanhou até em casa, ele me disse que eu era demais e que ele estava ansioso para me ver novamente. Eu passei a noite toda pensando no Tom. Ele realmente gostou de mim? Compartilhei isso com a minha mãe. Talvez ele não se importe com o tamanho dos seios e eu possa tirar as bandagens? Mas minha mãe começou a dizer que eu parecia uma depravada com seios grandes e assim que ele os visse, ele imediatamente correria para longe. Eu fiquei espantada com as palavras dela, mas eu estava com tanto medo de perder o Tom. E se ela estivesse certa? No segundo encontro, Tom disse que queria que eu conhecesse seus amigos. Uau, isso é muito legal. O mais importante é que ninguém sabe o que eu estou escondendo. Na festa, eu sempre achava que eu não tinha apertado bem as bandagens no meu peito. Eu corria para o banheiro a cada 5 minutos para arrumar as bandagens que estavam saindo da minha blusa curta. Mais uma vez, enquanto eu estava reenfaixando meus seios no banheiro, uma garota apareceu. Droga, era tudo o que eu precisava. Mas inventei uma mentira rápida dizendo que sofri um acidente recentemente. A garota fez uma cara simpática e saiu. Ela pareceu ter acreditado em mim. Estava me acalmando quando um dos caras ofereceu para jogar strip poker. De novo, não. Eu aguentei algumas rodadas, mas eu ainda assim perdi. Eu tinha tirado o suéter e estava só de top. Comecei a recusar dizendo que eu estava envergonhada, mas meus amigos só zombaram de mim. Uma menina alcançou minhas roupas. E agora todo mundo podia ver minhas bandagens. Eu não pude ficar e fugi. Eu escutei Tom me chamando, mas eu não parei. Tudo que eu podia pensar era que eu tinha envergonhado na frente dos amigos. E tudo por causa dos meus peitos de novo. Eu voltei para casa e caí no choro. Meu relacionamento com o único cara que eu gostei está arruinado. Eu não tinha um par para o baile. Bem, pelo menos eu poderia tirar as bandagens. A pele debaixo dela estava toda machucada. Eu percebi que o tablet da minha mãe estava na mesa da sala. Lá estava aberto o maldito site de namoro, ABC da Lealdade. Por curiosidade, abri o perfil pessoal. E lá estava meu perfil. E na aba de baixo eu vi uma foto minha modificada com Photoshop. Então era minha mãe quem tinha me registrado? A campainha tocou. Eu não queria abrir. Tinha que lidar com a minha mãe. Mas o visitante tocou sem parar. Quem diabos era? Lá estava Tom, parado na porta com um enorme buquê de rosas. Ele veio ver se eu estava bem. Interrompi e disse que isso não funcionaria, porque eu, na verdade, tinha seios grandes e me visto diferente. E, no geral, eu sou uma pessoa completamente diferente, não essa menina da foto do perfil. Mas Tom não entendia o que meus seios e o estilo das roupas tinham a ver com isso, e então ele pegou minha mão e me disse que ele não se importava com as fotos. Se importava apenas comigo, do jeito que eu era. E que não era sobre o tamanho dos meus seios ou o meu estilo de se vestir, ele estava bem comigo. Eu olhei para o Tom e não acreditei no que estava acontecendo, e naquele momento minha mãe veio até nós. Ela ouviu a nossa conversa e abaixou seus olhos. Ela admitiu que foi ela quem postou as fotos no site ABC da Lealdade 6 meses atrás. Ela acrescentou que em sua juventude os rapazes estavam interessados apenas em seu corpo e ninguém queria saber que tipo de pessoa ela era. Valeu, mãe. Eu sei que você teve boas intenções, mas agora eu vou fazer tudo do meu jeito. Eu segurei a mão do Tom e nós saímos. A propósito, como você pode imaginar,
Eu não fui para o baile sozinha. Doente? Você tá falando sério? Sinto muito, mas você tem 1 ou 2 meses para viver. Continuou o médico. Comecei a me sentir tonto. O médico disse que eu tenho uma doença grave e na maioria das vezes ela é transmitida sexualmente. E se... Eu saí da sala furioso. Então eu peguei essa bosta da minha ex-namorada? Que otária! Eu fui fiel a Suzy, mas parece que ela me fez de corno. Com as mãos trêmulas eu disquei o número dela no meu celular. Você acabou com a minha vida! Gritei. Como você pôde não me dizer? Suzy disse que meu palpite estava certo, que ela não tinha arrependimentos. Você foi egoísta e teve o que mereceu, acrescentou ela e desligou. Quase joguei o maldito telefone na parede. Então dane-se, vou ficar bêbado e ir até o Pete para celebrar o início do meu fim. Pete é o meu melhor amigo, mas somos diferentes. Nós queríamos ser atores, mas só ele conseguiu sobreviver às finais, e eu fui expulso. Agora ele está no teatro, e eu nem hobby tenho. Pete ficou feliz que eu tinha ido. Ele gosta quando a gente assiste stand-up juntos. Mas dessa vez eu estava farto, e aí comecei a falar da doença e da Suzy. Todas as mulheres são iguais, eu disse. Se a Suzy fez isso comigo, por que ela não vai fazer com os outros? Pete disse que eu estava falando bobagem, e que não posso fazer isso. Mas bem, ele não entende nada, ele é saudável e bem-sucedido. Acabamos tendo uma briga, e Pete deixou escapar que eu não era mais o amigo dele. Bom, vá se ferrar, fui pra casa e desmaiei. Na parte da manhã, o pensamento de vingança não desapareceu. Bem, não posso fazer nada com a Suzy. Mas e as outras piranhas? Vou me vingar de todas elas. Tomei um banho e fui à procura da vítima. Eu escolhi um bar para este fim, como sempre, cheio de meninas dissolutas. Foi nele que conheci a Suzy, inclusive. Todas as meninas no bar estavam em pares, mas então eu notei uma menina solitária atrás do balcão. Parecia com a Suzy. Depois de terminar sua bebida, a menina foi para a pista de dança, e eu a segui. Eu sou o Ernesto, e você? Eu gritei tentando abafar a música. Adeus, ela disse e foi até a porta. Bem, como é fácil negar alguém quando você tem toda a vida pela frente. Mas eu não ia desistir tão facilmente. Eu furtivamente fui atrás dela e comecei a seguir ela. Já tínhamos andado 1 quadra quando eu bati numa lata de lixo. A menina se virou pra mim. Quem está aqui? Ah, é você. Você está me seguindo? Ela franziu a testa. Eu tive que mentir que eu queria só ter certeza que ela estava segura. Claro que ela está feliz em me ver. Ela está tentando se fazer difícil apenas, pensei. Me ofereci para ir junto na caminhada e fiquei surpreso que ela concordou. Definitivamente não estava errado sobre ela. Ao longo do caminho, eu mostrei a Debbie, que era o nome dela, comediantes locais de stand-up. Debbie estava rindo e ela obviamente gostava de mim. Está ficando frio. Talvez possamos continuar o encontro na minha casa? Eu sugeri. Bom, foi aí que eu estraguei tudo. Debbie me chamou de pervertido e saiu. Quem é ela? Tá se achando especial? Eu não tenho tempo para esses jogos. Eu posso morrer amanhã. Eu alcancei ela e brinquei sobre o assunto, dizendo que Debbie poderia escolher o lugar para o próximo encontro. De repente, ela me chamou para a biblioteca. Uau. No dia seguinte, nos encontramos lá. E a Debbie me deu uma aula de literatura inteira. Ela claramente queria que a achasse super inteligente. Mas você não pode me enganar desse jeito. Enquanto ela estava lendo, comecei a abraçá-la. Mas Debbie se afastou. Você tem que ser paciente, disse ela. Que saco! Ok, baby, mas ainda vou chegar nos finalmente. Quando você é um homem morto andando, não há mais nada a perder. Na noite seguinte, eu levei Debbie a uma boate. Esse era o lugar onde eu ia conseguir fazer o que eu queria. Mas desta vez, ela recusou ambos os drinks e as danças. Ela disse que a música era muito alta. Eu não gosto desse lugar também, embora a Suzy adorasse. No final não deu certo novamente. Debbie queria ir pra casa, então eu fui acompanhá-la. Mas e se eu ainda tiver uma chance? Nós fomos pelo parque e pela lagoa. Debbie de repente gritou, olha! Tinha uma libélula sentada em um lírio de água. E daí? Bom, até esse inseto estúpido vai viver mais tempo que eu. Mas Debbie estava feliz. Ela disse que libélulas são seu hobby. Ela ficava me dizendo o quanto ela as admirava. Elas são tão difíceis de apanhar, quase como o seu amor verdadeiro. E tristemente sorriu. Debbie admitiu que não costumava ir para bares. E quando nos conhecemos, ela saiu para ficar bêbada por conta de seu ex-namorado, que a traiu depois de 5 anos de namoro. Eu me senti desconfortável.
Debbie não parecia ser tão frívola quanto eu pensava. Estávamos dando tchau em sua casa, quando de repente, Debbie pulou pra cima de mim e se aproximou. Ela ia me beijar. Eu pulei pra trás assustado. A Debbie não entendeu nada e eu só fugi. No dia seguinte eu liguei pra tentar me justificar. Sabe, tava molhado no parque. Eu achei que ia pegar um resfriado e não queria infectá-la. Tudo que ela disse foi que eu tinha muita consideração com ela. Eu fiquei em casa até a noite, me sentindo um canalha completo. Então, de repente, Debbie apareceu. Ela me trouxe laranjas e pastilhas para a garganta. Mas a sua atenção só me fez sentir pior. Eu disse que estava com sono e pedi ela para ir embora. Mas Debbie me mandou um monte de mensagens de texto e eu tinha que responder, mesmo que eu queimasse de vergonha. Ela nem sabia que eu menti pra ela esse tempo todo. Eu me senti muito mal. Debbie parou de responder de repente. Eu não consegui entrar em contato com ela por alguns dias, então, de repente, ela atendeu o telefone. Debbie disse que ficou resfriada também, e me pediu remédios. Eu fiquei louco, estava prestes a morrer, por que eu deveria tomar conta dela? Minha sede de vingança me venceu, e eu fui até a Debbie. A porta estava aberta e eu entrei. Por que está cheirando tão bem? Fui seguindo o cheiro da fragrância e vi a Debbie usando um vestido apertado. Tinha um jantar de luz a velas da mesa e Debbie ofereceu para morarmos juntos. Merda, fui insensível. Debbie, eu não posso. Não me pergunte por quê, eu disse. Debbie foi pega de surpresa e se sentou. Você não gosta mais de mim? Perguntou ela. Eu não sabia o que dizer e corri para fora do apartamento. Eu me odiava. Depois disso fiquei péssimo. Não consegui sair da cama. Acho que estou morrendo. Preciso de ajuda. Então lembrei do Pete. Ele é meu melhor amigo. Como poderia perdê-lo? Ele estava certo, eu não deveria ter começado isso. A cada dia eu piorava. Até respirar era difícil. Eu decidi então consertar as coisas com o Pete uma última vez. Eu liguei pra ele e ele veio imediatamente. Surpreendentemente, Pete me perdoou. Minha cara devia estar patética. Ele ouviu a minha história e concordou em cumprir o meu último pedido. Contar a Debbie a verdade sobre a doença e pedir desculpas por mim. Eu não poderia fazer isso sozinho. E não se atreva a dizer a ela onde eu estou. Nem sobre pena de morte. Pete concordou. E eu estava aliviado que Debbie ficaria segura. No dia seguinte, fiquei muito doente e fui pro hospital. Eu estava passando por um exame, quando de repente... Debbie! Pete disse a ela que eu estava aqui. Como você o convenceu? Perguntei Debbie. Eu disse pra ele que eu te amo, boboca. Ela me disse, e depois me abraçou. Eu não queria que ela me visse assim. Com uma dor no coração, pedi a ela pra me deixar. Eu vi como era difícil para Debbie, mas ela se recompôs e saiu. Finalmente, o exame acabou, e o médico veio ao meu quarto com os resultados. Eu estava me preparando para o pior, mas o médico disse que estava tudo errado. O laboratório tinha misturado os testes. Eu não tenho infecção, mas eu estava quase morrendo. O médico disse que foi por ter ficado nervoso, devido ao efeito de autossugestão. Meu Deus, eu sou saudável! Eu senti como se eu tivesse outra chance. Eu tinha que ir pra Debbie e contar tudo. Eu corri para fora da sala, eufórico, e de repente me dei de cara com a Suzy. A barriga dela estava redonda. O que isso significa? Suzy me explicou tudo. No momento em que estávamos namorando, ela encontrou um cara melhor e me deixou por ele. E agora ela vai ter um bebê. E sobre o seu diagnóstico? Perguntei. Ela não sabia do que eu estava falando. Ela disse que quando liguei, ela pensou que estava acusando ela de ter traído. Que idiota eu fui. Dane-se. Corri para Debbie e disse que estava tudo bem. Podemos ficar juntos, mas... só se ela conseguir me perdoar. Eu esperei pela sua resposta. Finalmente, ela suavemente disse... Nós podemos fazer um jantar novo, juntos. Eu adoraria, eu disse quase chorando. Debbie sorriu e eu a beijei. Ontem eu era um homem morto andando que queria arrastar todo mundo para baixo. E hoje eu tenho uma nova vida. Isso tudo é graças ao amor. Eu sou o Matt, uma celebridade de edição do TikTok e faço qualquer tarefa a partir dos comentários. O user StarDog11 escreveu que eu deveria casar com a primeira que eu visse com bolsas grandes e legais que eu encontrar. Cara, eu tava esperando um pouco de medo, mas isso é só um sonho. Eu aceito o desafio. Graças a esses desafios eu tô no topo do TikTok pelo segundo mês. Minha fama cresceu e havia cada vez mais anunciantes. Eu tava economizando pra comprar um carro novo, então eu fui com tudo. Meu sonho era ter uma casa,
Eu tava em streaming direto na rua. Eu tava me divertindo, então de repente uma sem-teto começou a gritar que eu tava andando por aí filmando tudo. Eu imediatamente virei a câmera pra ela. Essa mulher tava louca, esse vídeo definitivamente ia me pôr nos top trends do TikTok. De repente meus seguidores me inundaram de comentários. Ela tem peitos grandes, também é a primeira pessoa que encontro na rua. O que significa? Aí eu xinguei. Bom, eu tava disposto a fazer tudo por um carro novo. Sem desligar o streaming, me ajoelhei, tirei algumas notas do bolso e entreguei a ela com um buquê de flores. Ela pegou o dinheiro, mas quando viu que eu tava apontando a câmera pra ela, correu imediatamente. Corri atrás dela. Desculpe pela câmera tremendo, mas eu tive que alcançar minha noiva obstinada. Chegamos debaixo da ponte, onde ficava um abrigo pra moradores de rua. Tava sujo e fedorento. Tão nojento, eu imediatamente quis ir tomar um banho, correr pra casa e tomar um banho. A sem-teta ficou tão furiosa porque eu tava correndo atrás dela. Além disso, eu fiz com a câmera. Ela mandou desligar a câmera imediatamente. Eu fingi fazer isso, mas continuei filmando. Ali já era um lixo completo. Um bando de sem-teto estava sentado ao redor do fogo e fritando alguma coisa. Me aproximei e vi um deles comendo um rato. Quase vomitei, mas tive que mostrar todos os detalhes aos meus seguidores. Me abaixando, comecei a atirar no almoço do sem-teto. Percebi que eu ainda estava atirando e ela claramente não gostou. Ela assinou para os amigos e eles começaram a me cercar. Fiquei com muito medo, mas não parei a transmissão. Mas em vão, segundos depois eles estavam em cima de mim, tirando minhas roupas. Eu quase não escapei, mas no último momento a sem-teta agarrou meu telefone. Droga. Horrorizado, eu corri pra casa de cueca e meias. E imediatamente peguei o laptop para bloquear minha conta. Meus seguidores estavam perguntando quando seria o próximo stream. Qual é a próxima transmissão? Eu entendi que tinha que casar com o sem-teto, mas como organizar isso? Como fazer? Não, definitivamente não faria isso. Então pensei, até alguns dias depois, descobri que o vídeo do Flophouse se tornou viral. O que significa que se eu continuar, posso comprar não apenas um carro, mas uma casa. Inspirado, comecei a passar por várias ideias na minha cabeça sobre como fazer uma mulher sem-teto participar do meu desafio no TikTok. Eu tive que de alguma forma atraí-la para minha casa para conduzir um stream daqueles grandes. Comecei a pensar, ok, ela é uma mulher afinal, e todas as mulheres adoram coisas românticas. Vesti meu terno, peguei meu violão e fui ver minha noiva, me sentindo um completo idiota. A sem-teto estava sentada onde eu tinha visto ela pela primeira vez. Me aproximei, superando o nojo, e comecei a tocar. Queria rimar alguma coisa só pra ela, mas percebi que não sabia o nome dela. E ela zombando respondeu Nicole. De repente alguém me chamou. Virei pra ver um dos meus seguidores parado do outro lado da rua. Ele perguntou descaradamente como eu poderia suportar o fedor da minha nova namorada. Eu brinquei e menti que morava perto de um depósito de lixo desde a infância e estava acostumado a cheirar mal. Mas que diabo, Nicole estava perto, ela ouviu tudo. A sem-teto silenciosamente se virou e saiu, deixando escapar que eu era um escória, que ela nunca tinha visto nem entre os próprios sem-tetos. Eu sabia que era um fracasso total. Minha fama diminuiria rapidamente depois disso. Já ia saindo quando de repente notei meu celular no lugar onde estava a sem-teto. Aparentemente caiu do bolso furado. Pelo menos algo bom. Em casa, imediatamente carreguei e verifiquei as notificações. Os seguidores pensaram que eu desisti, então eles já começaram a deixar de me seguir. Se eu não transmitir hoje, posso esquecer o carro e a minha fama. Caramba, eu preciso recuperar a confiança daquela vagabunda para poder filmá-la novamente. Mas eu não tinha ideia de como fazer isso, então eu decidi pedir um conselho à minha mãe. Minha mãe ficou feliz em eu ter encontrado uma namorada nova, se ela soubesse de quem eu tava falando. Ela disse que planejava fazer uma lasanha especial, que certa vez ela conquistou meu pai com isso, e se ofereceu para arranjar um jantar romântico para minha nova namorada. Então ela definitivamente vai me perdoar. Boa ideia. Mas como faço para convidar a Nicole para minha casa? Não tem como ela falar comigo. Enquanto minha mãe fazia lasanha, decidi passar por baixo da ponte e lentamente pedir perdão a ela. Comprei 10 caixas de pizza e dei para os sem-tetos debaixo da ponte. Eles olharam para mim com desconfiança e até perguntou se estava envenenado. Definitivamente, eu provei um pedaço. Era terrível dividir pizza com moradores de rua, mas os sem-tetos zumbiram com aprovação e atacaram a comida. Apenas a mulher sem-teto, de forma desafiadora, se afastou. Me aproximei dela e disse que íamos ter um jantar especial na minha casa. Ela ficou muito surpresa e me perguntou se estava brincando. Ela nunca tinha sido convidada para uma casa antes. Convenci ela de que eu estava falando sério e escrevi meu endereço num pedaço de papel. Ela ficou impressionada e me disse que precisava pensar sobre isso. No caminho para casa, vasculhei a internet em busca de dicas sobre como conquistar uma garota.
Muitos aconselharam adicionar um afrodisíaco à comida, uma substância que causa forte atração. Eu decidi tentar. A farmácia mais próxima não tinha, mas a próxima me vendeu uma garrafa estranha. Quando cheguei em casa, percebi que minha mãe já havia saído para uma reunião e a lasanha cozida estava na mesa. Eu adicionei algumas gotas na lasanha. Isso ia afetar o sabor? Provei um pedaço sozinho e parecia que não. Mas o tempo passou e a Nicole ainda não apareceu. Já passou 1 hora, ela devia ter ficado ofendida. Eu estava desesperado. Então a campanha tocou. Nicole estava parada na porta e estava tão feliz em vê-la. Mas ela disse imediatamente que não teria posto os pés ali se não fosse pela chuva forte que estava lá fora. Então eu perguntei como seria poder sequer comer direito ou dormir sem me despedir dos ratos. Por um segundo eu fiquei envergonhado, que eu só ia usar ela por algumas visualizações. Eu chequei meu celular de tempos em tempos. De primeira, os meus seguidores estavam deleitados com a minha transmissão secreta da moradora de rua na minha casa. Mas logo eles começaram a escrever que ficar sentado na cadeira era muito entediante. Um a um eles começaram a se desconectar. Eu entrei em pânico, eu tinha que salvar a situação. Então eu decidi beijar a Nicole. Fechando os meus olhos, já que eu não podia sem tapar o meu nariz, eu fui até ela e toquei sua bochecha com os meus lábios. Nicole ficou muito surpresa. É estranho, mas o beijo não foi nem mesmo nojento. Caramba, talvez eu tivesse afetado por um afrodisíaco. E aí a porta se abriu, minha mãe tava na porta. Caramba, eu não ouvi ela vindo de jeito nenhum. Minha mãe, horrorizada, começou a gritar com a Nicole pra que ela fosse embora. Ela gritou que se eu quisesse ser amigo de moradora de rua, eu mesmo podia morar na rua. Facilmente, a coisa principal é ter um lugar pra carregar o celular. Talvez até ganhe mais dinheiro desse jeito. Eu orgulhosamente andei pra fora do apartamento, segurando a mão da Nicole. Nicole parecia preocupada. Ela ansiava que eu fizesse as pazes com a minha mãe, porque a família devia vir sempre em primeiro lugar, afinal. Não sabia o que dizer, mas eu decidi parar a transmissão discretamente. Comentários começaram a aparecer na tela, coisas como foi o beijo com a fedida? Era saudável? E Nicole viu todos. Ela foi pega de surpresa. Com raiva ela começou a gritar que tinha confiado em mim, que eu usei pra me divertir, que eu podia ficar tranquilo quanto a ela, que ela tava muito doente e ia morrer logo. O quê? Eu não tive a chance de perguntar o que ela queria dizer e Nicole começou a correr. Eu me senti muito envergonhado. Eu me senti uma pessoa horrível. Acabou que eu me importei mais com o carro do que com os sentimentos de uma outra pessoa. Eu decidi encontrar a Nicole e me desculpar, mas ela tava debaixo da ponte. Os moradores de rua me olharam com desdém. Era a primeira vez que a Nicole não havia retornado. E se alguma coisa tivesse acontecido com ela, era tudo culpa minha. Então eu tive ideia. Eu gravei um vídeo pedindo pros meus seguidores me ajudarem a achar a Nicole. E não me importava com o desafio com o carro. Eu me culpei por usar o ser humano para minha própria diversão. Então essa é a primeira mensagem. O quê? De uma clínica de cirurgia plástica? Eles escreveram que estavam dispostos a pagar bem se eu fizesse um anúncio estúpido pra divulgar e bem vulgar sobre cirurgia de aumento de seios. Todo mundo vai parar de me seguir depois disso, o quê? Eu finalmente consegui uma localização. Nicole tinha sido vista no lago. Eu corri o mais rápido que eu pude. Ela estava num banco, curvada e com dor. Ela sentiu o pior. Eu não chamei uma ambulância, tinha um hospital muito perto de lá, então eu peguei e carreguei ela até lá. Os médicos disseram que a Nicole tinha um tumor no peito, e parecia que o tumor estava lá há muito tempo. Então ela precisava de uma cirurgia urgente para remover. Mas ela não tinha plano de saúde. Pensei naquele anúncio, mas seria o fim da minha carreira. Trabalhei muito na minha imagem. Além disso, Nicole não podia me entender. Existe alguma outra maneira? Mas então o médico disse que a Nicole poderia não viver para ver o amanhã seguinte. E eu me decidi. Tudo por minha causa, Nicole. Gravei um vídeo terrível para aquele anúncio, depois do qual milhares de pessoas pararam de me seguir. Adeus carro novo, adeus carreira de blogueiro. Eu paguei tudo. Os médicos iniciaram a cirurgia. Eu estava esperando no corredor e simplesmente não consegui encontrar lugar. A Nicole ficou mais 2 semanas no hospital. Ela visitava todos os dias e repensava muito. Essa história mudou minha vida. E quando a Nicole melhorou, fiz uma oferta para ela se tornar minha parceira de boas ações. Portanto, siga um novo canal sobre ajudar os sem-teto. Claro, isso traz muito menos dinheiro, mas não desanimamos, e agora a Nicole pode até mesmo alugar um quarto. Ou KitLove13 escreveu se ousamos abrir uma ponto de entrega de comida quente sob a ponte em uma semana. Bem, KitLove, eu aceito seu desafio.